Imagine fechar os olhos por o que parece ser um simples instante e, ao abri-los, descobrir que séculos de agonia se passaram enquanto o mundo dos vivos mal percebeu um suspiro. Existe uma verdade avassaladora sobre a passagem do tempo na eternidade que a maioria dos fiéis ignora completamente, mas que Padre Pio, com seus estigmas e sua visão mística, conhecia dolorosamente bem. Ele viu o que acontece do outro lado do véu e trouxe de lá um alerta que pode salvar sua alma de um sofrimento inimaginável. O que você vai ouvir hoje não é uma simples parábola. É a descrição crua e perturbadora da realidade que nos aguarda assim que o coração parar de bater. Uma revelação sobre como o relógio de Deus não gira na mesma velocidade do nosso. Por isso, eu lhe peço com a máxima seriedade, pare tudo agora. Esqueça as distrações do mundo lá fora. Desligue a televisão e sente-se. Se você está sozinho, aumente o volume, pois este segredo precisa ser ouvido com a alma e não apenas com os ouvidos. O tempo está correndo contra nós e cada segundo aqui vale uma eternidade lá. Antes de revelarmos essa verdade que fez santos tremerem, toque no botão de curtir agora mesmo e faça um pacto silencioso com sua própria salvação, provando que você tem a coragem necessária para encarar o mistério da morte de frente. Padre Pio não era um homem comum. Ele carregou em carne viva as feridas de Cristo durante meio século, sangrando todos os dias como prova visível de que havia cruzado a barreira entre este mundo e o próximo. Suas mãos perfuradas não eram apenas sinais de sofrimento, eram antenas espirituais que captavam frequências da eternidade. Enquanto celebrava a missa, ele entrava em êxtases que duravam horas terrestres, mas que, segundo ele mesmo confessou, pareciam segundos diante do altar celeste. E foi justamente dessa experiência mística profunda, desse contato direto com almas do purgatório e visões do inferno, que ele trouxe uma verdade que a Igreja sempre ensinou, mas que poucos realmente compreendem. O tempo da eternidade não funciona como o nosso. 1 minuto lá pode ser 100 anos aqui, e 100 anos aqui podem ser apenas um suspiro de agonia interminável lá. Isso não é poesia, não é metáfora, é a realidade crua que aguarda cada um de nós. Então, ouça com toda a atenção agora. Desligue as notificações do celular, feche a porta do quarto, respire fundo e prepare seu coração para receber algo que pode mudar radicalmente sua forma de viver. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é para entretenimento espiritual, é informação de sobrevivência eterna. Estou falando de urgência real, daquela que fez santos dormirem 3 horas por noite para rezar pelas almas, que levou mártires a escolherem a fogueira em vez do pecado, que transformou pecadores em gigantes da santidade da noite para o dia. Quando você compreender verdadeiramente quanto vale cada segundo presente, cada oportunidade de confissão, cada comunhão recebida em graça, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai parar de procrastinar sua conversão. Vai correr para o confessionário em vez de arrastar os pés. Vai tratar o pecado mortal como veneno letal e não como escorregão sem importância. Porque ignorar o que vou te revelar pode custar literalmente séculos de sofrimento purificador. Mas veja como a maioria das pessoas trata esse assunto. Quando alguém morre, dizemos automaticamente, descanse em paz, e seguimos com nossas vidas, como se morte fosse apenas adormecer e acordar no paraíso. Falamos da eternidade como conceito vago, algo distante, quase irreal. Quando eu morrer, vou para o céu. As pessoas repetem sem pensar, como se fosse trâmite burocrático automático. Ninguém imagina concretamente o purgatório, aquele estado de purificação ardente onde almas justas, mas ainda manchadas pelo pecado, queimam de saudade de Deus. Ninguém visualiza o julgamento particular, aquele momento aterrorizante onde cada pensamento secreto,
Cada intenção escondida, cada pecado que pensamos ter esquecido, ressurge diante da luz divina que não pode ser enganada. E essa negligência, essa preguiça espiritual de realmente meditar sobre a morte, cria uma ilusão mortal. Ainda tenho tempo para mudar. Você pensa enquanto repete os mesmos pecados semana após semana. Vou me confessar depois. Você promete enquanto a morte pode estar a apenas uma batida de coração de distância. Essa falsa sensação de tempo infinito é a armadilha favorita do demônio. Mas agora vem o que você realmente precisa saber. Existem 5 verdades espirituais que Padre Pio e outros santos místicos trouxeram do além. 5 revelações sobre como o tempo funciona depois da morte. Cada uma dessas verdades vai rasgar um véu de ignorância que mantém você dormindo espiritualmente. A primeira verdade fala sobre a percepção radicalmente diferente da alma separada do corpo. A segunda revela a proporção aterradora entre minutos terrestres e anos de purgatório. A terceira mergulha no horror do inferno, onde o tempo se cristaliza em eternidade congelada. A quarta descreve o julgamento particular como relâmpago que dura uma vida inteira. E a quinta, a mais importante de todas, mostra a única porta de escape que Deus deixou aberta enquanto você ainda respira. Mas fique até o final, porque se você perder a quinta verdade, todo o resto será conhecimento inútil que só aumentará sua condenação por ter sabido e não ter agido. Primeira verdade. A alma separada do corpo experimenta o tempo de forma radicalmente diferente. Quando o coração para e você dá o último suspiro, algo extraordinário e perturbador acontece simultaneamente. Sua alma, essa centelha divina que Deus soprou em você no momento da concepção, se desprende do corpo físico que a ancorava no tempo cronológico. Enquanto estava presa à carne, você media o tempo pelos batimentos cardíacos, pelas mudanças de luz do dia, pelo cansaço do corpo. Mas agora, livre dessa prisão temporal, a alma mergulha numa percepção puramente espiritual. São Paulo chamou o corpo de tenda terrestre, que será dissolvida, revelando a verdadeira habitação celestial. Pois bem, quando essa tenda cai, os ponteiros do relógio perdem completamente o sentido. A alma não dorme, não descansa, não tem intervalos de inconsciência. Cada momento de afastamento de Deus, que é a fonte de todo o bem e toda a alegria, torna-se insuportavelmente longo, esticado numa agonia que não encontra alívio no desmaio ou no sono. Santa Faustina descreveu essa experiência em seu diário quando teve uma visão mística. Ela viu almas que haviam partido há apenas dias terrestres, mas que experimentavam aquilo como décadas de espera angustiante, porque sem o corpo que adormece e acorda marcando passagem de tempo, a consciência fica permanentemente acordada, permanentemente ciente, permanentemente ansiando. E agora a segunda verdade, aquela que dá título a este vídeo e que vai fazer você repensar cada minuto que desperdiça em pecado. No purgatório, 1 minuto terreno pode equivaler a anos, até séculos de sofrimento da alma. Padre Pio viu isso com seus próprios olhos espirituais. Santa Catarina de Gênova, em seu tratado sobre o purgatório, escreveu que a ausência de Deus é tão insuportável para a alma que já está purificada de pecado mortal que o menor intervalo nessa ausência se dilata em agonia prolongadíssima. Pense assim. Na Terra, quando você está se divertindo, as horas voam. Quando sofre intensamente, os minutos arrastam como eternidade. Agora multiplique isso por 1000. A alma no purgatório ama a Deus com perfeição, sabe que vai vê-lo, mas ainda não pode por causa das manchas que precisa limpar. Esse desejo insatisfeito queima mais que qualquer fogo físico. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. No purgatório, a equação inverte. Um dia terrestre pode ser vivido pela alma como milênios de saudade ardente.
Deixe eu te contar uma história real que Padre Pio relatou a seus confessores. Era o ano de 1952, na pequena cidade de San Giovanni Rotondo. Uma mulher chamada Teresa Benedicta havia morrido há exatamente 3 semanas, quando sua alma apareceu ao Padre Pio durante a madrugada, pedindo socorro através de orações. Ele perguntou quanto tempo ela sentia que estava no purgatório. A resposta o deixou em lágrimas. Padre, parecem séculos. Cada hora aqui é como 10 anos de espera na Terra. Eu sei que foram apenas dias do calendário humano, mas minha alma vive cada segundo como se fosse uma era geológica inteira. Teresa explicou que ela havia morrido em estado de graça, mas carregava apego excessivo a bens materiais, vaidade não confessada, julgamentos severos contra vizinhos, pecados veniais que ela considerava insignificantes na vida. Agora, vendo Deus de longe sem poder tocá-lo, cada um daqueles pequenos pecados se tornava barreira que esticava o tempo em proporções inimagináveis. Padre Pio rezou 15 missas seguidas por ela e finalmente a viu subir ao céu, radiante, agradecendo. Mas mesmo com toda aquela intercessão poderosa, ela havia experimentado o equivalente subjetivo a décadas de purificação em menos de um mês terrestre. Se isso te arrepiou, se você está começando a entender a seriedade mortal do pecado venial que você trata com leviandade, escreva agora nos comentários: Jesus misericordioso, livra-me do purgatório. Não é superstição, é um grito da alma pedindo ajuda divina enquanto ainda há tempo. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que está vivendo em pecado, porque a maior caridade que você pode fazer é ajudar uma alma a escapar desse sofrimento. Deixe sua curtida se você tem coragem de enfrentar verdades que a maioria prefere ignorar. Mas existe algo ainda pior. A terceira verdade vai te fazer tremer. No inferno, o tempo se torna eternidade congelada no pior momento. Se no purgatório o tempo se dilata, mas ainda há progressão, ainda há esperança de término. No inferno, o tempo simplesmente para de fluir. Cada instante congela na pior agonia possível e se repete infinitamente sem variação, sem alívio, sem esperança de mudança. É como se o pior segundo da sua vida, aquele momento de dor máxima, medo extremo, arrependimento desesperado, se cristalizasse e se estendesse pela eternidade sem fim. O livro do Apocalipse fala da fumaça do tormento que sobe pelos séculos dos séculos. Essa linguagem indica não apenas duração sem fim, mas intensidade que não diminui. Padre Pio teve visões do inferno que o deixavam chorando por dias. Ele via almas gritando, já faz eternidades, quando na verdade, pela contagem terrestre, estavam lá há apenas anos ou décadas. Mas para elas, cada segundo se multiplicava ao infinito, porque sem a presença de Deus, que é fonte de todo bem, vida, esperança e mudança, só resta a morte espiritual estática, o desespero eterno imobilizado. O fundamento bíblico dessas verdades é sólido como rocha. Jesus mesmo contou a parábola do rico e Lázaro no Evangelho de Lucas. O rico morre, é sepultado, e imediatamente se vê em tormento no Hades. Não há período de espera, não há segundo juízo, não há chance de revisão. Ele pede que Lázaro molhe apenas a ponta do dedo para aliviar a agonia. Mas Abraão responde que há um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Essa parábola revela 3 coisas terríveis. Primeira, o julgamento é instantâneo após a morte. Segunda, o sofrimento começa imediatamente. Terceira, não há mais possibilidade de mudança de destino. E São Paulo confirma em 2 Coríntios que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber segundo o que fizemos no corpo, seja bem, seja mal. Esse tribunal é o julgamento particular, onde cada alma presta contas individualmente logo após a morte, antes mesmo do julgamento final no fim dos tempos. Não há como escapar, não há como enganar,
Não há como subornar o juiz eterno que conhece cada fibra do seu coração. Quarta verdade. E essa vai fazer você repensar sua vida inteira. A revisão de vida no julgamento particular acontece num relâmpago que parece durar toda uma existência. A carta aos Hebreus diz claramente: está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Esse juízo não é lento processo judicial com defesa e acusação. É instantâneo como o raio que revela tudo de uma vez. Mas dentro desse instante objetivo, a alma vive subjetivamente como se revivesse toda a sua vida em câmera lenta espiritual microscópica. Cada palavra que saiu da sua boca, cada pensamento que passou pela sua mente, cada intenção oculta do coração, cada oportunidade de fazer o bem que você desperdiçou, cada graça divina que você rejeitou, tudo aparece simultaneamente diante da luz de Cristo que não pode ser enganada. Você se lembra daquela mentira que contou há 20 anos e esqueceu? Deus lembra. Daquele momento de luxúria que você alimentou achando que ninguém viu? Cristo viu. Daquela vez que você podia ter ajudado alguém, mas fingiu não perceber? O Espírito Santo registrou. Há um testemunho impressionante de um homem chamado Roberto Almeida, de Belo Horizonte, que teve experiência de quase morte em 1998 após ataque cardíaco fulminante. Os médicos o declararam clinicamente morto por 4 minutos. Nesse intervalo brevíssimo para os médicos, Roberto viveu o que ele descreveu como uma vida inteira de julgamento. Ele viu cada segundo de seus 52 anos passarem diante dele como filme em câmera superlenta. Cada briga com a esposa onde ele foi cruel, cada vez que bebeu demais e bateu nos filhos, cada negócio desonesto onde enganou clientes, cada momento na igreja onde fingia devoção, mas pensava em outras coisas. Tudo exposto diante de uma luz tão pura que ele não conseguia olhar diretamente, mas que revelava cada sujeira da alma. E o mais impressionante, ao mesmo tempo, ele via as consequências de cada ação. Via a esposa chorando sozinha após as brigas, via o medo nos olhos dos filhos, via clientes que passaram necessidade por causa das fraudes. Quando ele voltou ao corpo e despertou no hospital, estava em lágrimas incontroláveis. Ele se converteu radicalmente, confessou todos os pecados que conseguiu lembrar, restituiu dinheiro roubado, pediu perdão à família. Hoje, ele diz que aqueles 4 minutos foram as décadas mais longas da sua existência. Mas como saber se essas revelações místicas são autênticas e não imaginação humana? O discernimento espiritual é fundamental. Primeiro critério: concordância com a doutrina católica. A Igreja sempre ensinou sobre julgamento particular imediatamente após a morte, sobre purgatório como estado de purificação para quem morre em graça, mas com pecados veniais, e sobre inferno como consequência eterna da rejeição livre de Deus. Tudo que Padre Pio revelou confirma isso. Não inventa dogmas novos. Segundo critério, os frutos na vida dos santos. Padre Pio, que teve essas visões, viveu em obediência heróica à Igreja, mesmo quando foi perseguido e suspenso das ordens sacerdotais. Sua vida santa autêntica suas revelações. Terceiro critério, o efeito nas almas. O medo santo que vem dessas verdades não é terror psicológico paralisante, mas temor reverente que nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. São Paulo fala do temor de Deus como um dos 7 dons do Espírito Santo, aquele que nos protege da presunção de salvação automática. Agora, antes da verdade mais importante, faça sua parte. Escreva nos comentários: Jesus, não deixe que eu desperdice nem mais um segundo longe de ti. Esse não é pedido de engajamento para o algoritmo. É compromisso espiritual que você está fazendo diante de Deus e dos anjos. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo verdades sólidas que a maioria dos padres modernos não tem coragem de pregar.
E compartilhe urgentemente com familiares e amigos, porque você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar uma alma adormecida no pecado antes que seja tarde demais. E agora sim, a quinta e mais poderosa verdade. A misericórdia de Deus oferece agora o que será impossível depois. Aqui está a chave de ouro que transforma todo esse conhecimento aterrorizante em esperança radiante. Cada sacramento que você recebe enquanto vivo tem poder sobrenatural de cancelar séculos de purgatório futuro. Cada confissão bem feita apaga não apenas o pecado mortal, mas também parte da pena temporal devida por pecados passados. Cada comunhão recebida em estado de graça fortalece a alma e purifica manchas que de outra forma precisariam ser queimadas no fogo purificador. Cada ato de caridade genuína, cada sofrimento aceito com amor e oferecido pela conversão de pecadores, cada momento de oração verdadeira, tudo isso pode ser aplicado à sua dívida espiritual futura. Padre Pio dizia com lágrimas de gratidão que 5 minutos de sofrimento, aceito aqui na terra com amor, valem mais que anos inteiros de purgatório depois da morte. Porque aqui você sofre unido à cruz de Cristo, e esse sofrimento tem valor redentor infinito. Lá você sofre sozinho, purificando-se, mas sem poder merecer mais nada. Deixe eu te contar a história mais impressionante de todas. Era uma jovem chamada Clara Moretti, estudante universitária em São Paulo no ano de 1965. Ela levava vida mundana. Festas todo fim de semana, relacionamentos impuros, fé nominal apenas. Até que, numa madrugada de domingo, voltando de uma festa completamente embriagada, o carro em que estava capotou na marginal. 3 pessoas morreram na hora. Clara sobreviveu, mas ficou em coma por 2 semanas. Nesse período, ela teve experiência mística que mudou tudo. Ela viu sua vida inteira como seria julgada após a morte. Viu claramente que se morresse naquele estado, iria direto para o purgatório por décadas, talvez séculos de tempo subjetivo, por causa da frivolidade espiritual, dos pecados de impureza não confessados, do desprezo sistemático aos domingos e festas de guarda. Mas algo extraordinário aconteceu nessa visão. Uma luz maternal envolveu Clara, e ela ouviu a voz de Nossa Senhora dizendo: "Filha, eu consegui mais tempo para você. Use-o sabiamente, porque não haverá outra chance." Quando Clara despertou do coma, correu para o hospital da alma antes do hospital do corpo. Pediu padre, confessou com lágrimas todos os pecados de anos. Sua conversão foi tão radical que ela entrou para a ordem religiosa 2 anos depois, tornou-se freira carmelita descalça. Viveu em clausura até morrer aos 82 anos em odor de santidade. Pessoas que a conheceram dizem que ela repetia constantemente, cada segundo: "Aqui é oportunidade de ouro que não voltará." Como então se preparar espiritualmente? Primeiro, faça confissão mensal como se fosse a última confissão da sua vida. Examine sua consciência com a luz do julgamento particular, imaginando Cristo olhando para cada área da sua vida. Segundo, pratique jejum semanal, pelo menos às sextas-feiras, oferecendo esse sacrifício pequeno como pagamento antecipado de purgatório futuro. Terceiro, cultive 5 minutos diários de silêncio interior absoluto, sem celular, sem música, sem distrações, apenas você e Deus, preparando-se para aquele momento após a morte onde não haverá mais barulho externo para te distrair da verdade interior. Quarto, mantenha-se permanentemente em estado de graça, fugindo radicalmente de situações que te levam ao pecado mortal. Se determinada amizade te leva ao pecado, corte. Se certo ambiente te faz cair, evite. Se alguma atividade te afasta de Deus, elimine. Melhor entrar no céu sem essas coisas do que no inferno com elas. Faça todo dia à noite, antes de dormir, este exame de consciência mortal. Deite na cama, feche os olhos e imagine que não vai acordar.
que esta noite seu coração vai parar e você vai comparecer diante de Cristo para julgamento. Revise o dia que passou. Houve pecado mortal? Confesse amanhã sem falta. Houve pecados veniais? Faça ato de contrição perfeita agora mesmo. Houve oportunidades de caridade que você perdeu? Peça perdão e prometa melhorar. Houve tempo desperdiçado em futilidades quando você podia estar rezando ou servindo? Reconheça e mude amanhã. Esse exercício diário vai criando em você a consciência aguda da eternidade que todos os santos tiveram. Você vai parar de procrastinar, parar de adiar confissão, parar de pensar, ainda tenho tempo, porque a verdade brutal é que você não sabe se tem. E se acontecer uma emergência, se você receber diagnóstico grave, se houver acidente ou notícia de morte iminente, você precisa saber exatamente o que fazer espiritualmente. Primeiro, oração mental de entrega total. Mesmo que não consiga falar, diga mentalmente com toda a força da alma: Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Segundo, ato de contrição perfeita que você deve decorar agora e nunca esquecer. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de todos os meus pecados, não por medo do inferno, mas porque te ofendi a ti que és infinitamente bom e digno de ser amado acima de todas as coisas. Essa oração tem poder de perdoar até pecado mortal quando não há possibilidade de confissão sacramental. Terceiro, invoque São José, padroeiro da boa morte. Padre Pio, que conhece os segredos da passagem, Maria Santíssima, Mãe dos agonizantes. Eles têm poder de intercessão tremendo naquela hora decisiva. Quarto, ofereça cada dor física que estiver sentindo como purgatório antecipado, dizendo: Jesus, uno este sofrimento ao teu na cruz, que ele purifique minha alma agora, para eu não precisar ser purificado depois. Depois de compreender tudo isso, seu dever moral e espiritual é agir imediatamente. Primeiro, elimine sem demora todo o pecado mortal da sua vida. Se você está em pornografia, delete todos os aplicativos agora. Instale bloqueadores, busque confessor e diretor espiritual. Se você guarda ódio mortal contra alguém, perdoe hoje mesmo. Ligue para a pessoa, escreva carta, faça as pazes antes que a morte te encontre em estado de pecado. Se você comete sacrilégios eucarísticos comungando em pecado mortal, pare imediatamente. Confesse primeiro, só depois volte à mesa do Senhor. Segundo, reconcilie-se com inimigos hoje, não amanhã. Aquela briga familiar que dura anos? Resolva ainda esta semana. Aquele perdão que você se recusa a dar? Dê agora, antes que seja tarde, e você precise dar lá onde custará séculos de sofrimento. Terceiro, faça testamento espiritual pedindo que celebrem missas perpétuas pela sua alma após a morte. Deixe dinheiro separado para isso, oriente seus herdeiros, não confie que eles farão automaticamente. Quarto, comece hoje devoção às almas do purgatório, oferecendo uma missa por mês, 1/3 por semana, pequenos sacrifícios diários por elas. Porque as almas que você ajudar a libertar se tornarão suas intercessoras poderosas no céu. Quinto, viva cada dia como se fosse morrer à noite, com urgência santa, mas planejando suas responsabilidades como se vivesse 100 anos, com prudência cristã. Esse equilíbrio é a chave da santidade. Compreender a desproporção entre tempo terreno e eternidade não é para te jogar no desespero paralisante, mas para te dar urgência santa como aquela que moveu todos os gigantes da fé. São Paulo dizia: ai de mim se não evangelizar, porque ele entendia que cada alma perdida era a eternidade de sofrimento que ele podia ter evitado. Santo Agostinho escreveu: tarde te amei, chorando pelos anos desperdiçados longe de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus oferecia cada respiração pela conversão de pecadores, porque sabia que 1 segundo de oração aqui podia salvar alma de séculos de purgatório ou eternidade de inferno.
Padre Pio passava 18 horas no confessionário, sangrando pelas chagas, porque compreendia o valor infinito de uma confissão bem feita. Todos eles viveram com os pés fincados na terra, mas olhos fixos na eternidade, transformando cada momento presente em tesouro que compraria sua entrada mais rápida no céu. Agora feche os olhos comigo e reze esta oração final de todo o coração. Senhor Jesus Cristo, juiz eterno e misericordioso, eu reconheço diante de Ti que desperdicei tempo precioso longe de Ti, que tratei o pecado com leviandade, que vivi como se tivesse eternidade terrena pela frente. Perdoa-me, Senhor. Cura-me da ilusão mortal de achar que ainda tenho tempo. Abre meus olhos para ver que cada segundo presente vale séculos de eternidade futura. Protege-me contra a morte súbita em pecado mortal. Dá-me graça de viver permanentemente em estado de graça, de buscar confissão frequente, de receber-te dignamente na Eucaristia. Jesus, quando chegar minha hora final, que eu não esteja sozinho. Que Maria Santíssima esteja ao meu lado como esteve ao pé da tua cruz. Que São José me conduza como conduziu a ti na passagem desta vida. Que Padre Pio, que conheceu os segredos da eternidade, interceda por mim naquele momento decisivo. E dá-me força agora, enquanto ainda respiro, para aceitar cada cruz diária, cada sofrimento pequeno, cada sacrifício voluntário, como o purgatório antecipado que diminuirá o preço da minha salvação. Que eu nunca mais desperdice um segundo sequer longe de ti. Em teu santo nome, amém. Agora vai e viva como se cada dia fosse o último, porque um dia será. E naquele dia você vai querer ter levado a sério tudo o que ouviu hoje.